Lost Media é um tema que sempre nos surpreende pela variedade de materiais existentes e a sua quantidade. Cada vez que eu faço uma pesquisa nova sobre esse tema, eu acabo descobrindo mais peças de mídia que se perderam pelo tempo, e a lista parece simplesmente não acabar. E nesse meio tempo eu separei mais alguns casos para falar justamente nesse vídeo. Logo, no vídeo de hoje vamos conhecer mais alguns casos fascinantes de Lost Media. Mas antes eu gostaria de falar um pouquinho sobre o patrocinador desse vídeo, a World of Warships. World of Warships é um jogo gratuito disponível para PC que lhe traz uma experiência multiplayer imersiva em cenários de batalhas navais com os melhores gráficos da categoria. O jogo possui mais de 40 mapas com climas dinâmicos e diversas classes de navios para escolher, sendo que o jogo é atualizado constantemente com novos conteúdos lançados todos os meses, com novas classes de navio, cosméticos e até nações dentro do jogo. Ele também possui uma base de jogadores engajada, com comunidades do Discord e torneios sempre sendo organizados. Não perca tempo e baixe World of Warships agora mesmo no primeiro link na descrição. Nesse mês, o jogo está com uma parceria com a Azur Lane, permitindo você poder batalhar com novas skins temáticas. Não se esqueça de utilizar o código ARZU555 para ganhar um pacote de brindes contendo 500 dobrões, 2.500.000 créditos, 5 dias de conta premium, um container premium e 2 comandantes de Azur Lane. Muito obrigado a World of Warships por patrocinar esse vídeo. E agora, vamos para ele. Todo mundo que acompanha a comunidade de Lost Media sabe que a Nintendo lá no final dos anos 90 e início dos anos 2000 tinha o costume de promover eventos bastante inusitados. Um deles ficou conhecido como Slamfest 99, e ele foi feito para promover o lançamento do primeiro Smash Bros em 1999. Nesse evento vemos alguns personagens da empresa caindo na porrada em um ringue de luta livre. O evento foi transmitido na internet, porém não foi preservado, se tornando a peça de material perdido mais procurada atualmente. Porém, definitivamente, esse não foi o único caso de uma franquia da empresa japonesa que se perdeu pelo tempo. Não é preciso dizer que Pokémon foi um grande fenômeno durante esse tempo. A partir do lançamento do Pokémon Red e Blue, lá em 1996, a franquia simplesmente explodiu em popularidade. Popularidade essa que só aumentou após o lançamento do anime lá em 1998. E durante o final dos anos 90, diversos eventos oficiais foram promovidos ao redor do mundo para surfar na popularidade da franquia. Um deles ficou conhecido como Pokémon Park 2000. Ele foi organizado na cidade de Sydney, na Austrália, no ano 2000. O evento ocorreu na mesma cidade e ao mesmo tempo dos Jogos Olímpicos daquele ano. O evento se tratava principalmente de um grande torneio de Pokémon Stadium. E o evento meio que foi esquecido pelo tempo e poucas informações sobre ele são encontradas na internet. Porém, existe uma atração dentro dele que consegue ter ainda menos informação. Em fevereiro de 2021, a usuária MilSme fez um post no subreddit de Lost Media compartilhando alguns trechos de uma revista italiana e uma revista espanhola, noticiando uma apresentação bastante peculiar que ocorreu naquele evento. Esses artigos noticiam uma apresentação que simulou uma batalha naval que teria ocorrido na Baía de Sydney, que também foi usada durante os Jogos Olímpicos. A apresentação teria ocorrido após o fim do torneio e mostraria a equipe Rocket tentando roubar o troféu do campeão do torneio e sendo impedida por outro galeão comandado por outros Pokémon. No momento em que esse post foi feito, não existia praticamente nada disponível na internet do evento. Porém, em setembro de 2021, foi postado um documentário em 3 partes no YouTube sobre esse evento em particular, registrando principalmente o torneio de Pokémon Stadium. E nele é possível encontrar um clipe de menos de 1 segundo mostrando os navios que fizeram parte dessa apresentação, confirmando também que essa parte do evento foi gravada. Contudo, esse trecho de 1 segundo é o único conteúdo que nós temos em relação a essa apresentação. Todo o resto dela está perdida. E além desse pequeno clipe, nós apenas temos algumas imagens que foram usadas naquelas revistas mencionadas anteriormente.
Nos últimos meses, uma música misteriosa começou a ganhar bastante popularidade dentro do nicho das Lost Waves, principalmente por todo o mistério ao redor dela e também pela sua atmosfera bastante nostálgica. Em outubro de 2021, um usuário chamado Carl92 postou um clipe de baixa qualidade de uma música em um site chamado What's That Song, pedindo para que alguém identificasse essa música. E o trecho que ele disponibilizou foi o seguinte: essa música ficou bastante atrelada a uma imagem de um rádio cor-de-rosa, graças a alguns reuploads dela no YouTube. E essa imagem estranhamente passa a mesma vibe da música. Ela ficou conhecida como Everyone Knows That, já que parece que os vocais dizem essa expressão em uma parte desse clipe. Ainda no site onde esse mistério surgiu, o usuário original disse que esse clipe é o único material da música que ele tinha, fazendo com que seja possível dizer que existe uma boa parte dela que está perdida. O usuário disse que ela parecia ser uma música feita entre os anos 80 e 90, e ele também disse que não se lembrava aonde ele fez essa gravação, teorizando que essa gravação é um resultado de alguns testes que ele estava fazendo enquanto ainda estava aprendendo a capturar áudio, redescobrindo esse material em um backup de DVD. Ele ainda disse que a música é bastante familiar, e antes de fazer aquele post, ele pensava que ela era bastante famosa. E de fato, algo que muitas pessoas, inclusive eu, falam sobre essa música é que ela é realmente bastante familiar. Ela dá a sensação de ser uma música que você ouviu há anos atrás, sem prestar muita atenção, sendo guardada em um lugar bem específico da sua mente. Recentemente, muitas teorias foram levantadas para tentar encontrar a origem dessa música. De acordo com a frequência em que o áudio foi gravado, existe uma forte evidência que a sua origem venha da televisão, podendo ser um jingle de um comercial ou uma música usada em um programa de TV. Existia um comentário em um dos uploads que afirmava que a Everyone Knows That foi usada em um comercial de carro da empresa Salim, mas essa afirmação nunca foi confirmada. Outra teoria bastante popular é a que diz que a música veio de algum país asiático, mais em específico do Japão, devido à pronúncia da cantora. E existem até pessoas que dizem que, dado ao fato de ser uma música que surgiu na internet bem recentemente, faça com que ela possa ser um produto de uma inteligência artificial, mas sinceramente isso parece uma afirmação bem equivocada. Nada na música entrega isso. Inclusive, existem alguns experimentos na internet tentando estender a música se utilizando de inteligência artificial. E digamos que os resultados são bem diferentes do que imaginamos ser a música completa. Enfim, a única coisa que sabemos é que a real identidade de quem fez essa música é completamente desconhecida e de que ela está provavelmente incompleta. Outra música desconhecida e provavelmente incompleta se trata da música que ficou conhecida como How Long It Will Take, que apenas temos um trecho de 58 segundos que parece a junção de duas partes da música diferentes, que foram mescladas para fazer uma espécie de loop. Esse clipe está disponível na internet desde meados de 2007, e parece que o clipe foi tirado de um DVD pirata de um filme francês chamado O Jovem Guerreiro, também de 2007. A música toca no menu desse DVD, e aparentemente ela tocava da forma como temos hoje, incompleta, mesclando duas partes diferentes. Se acredita que pela música, a banda misteriosa por trás dela tenha fortes influências vinda da banda irlandesa The Cranberries, que inclusive muitas pessoas inicialmente acreditavam ser um lançamento dessa banda. Porém, o fato é que uma versão completa dela ainda não foi encontrada e a banda da sua autoria é um completo mistério.
Se você gosta de cinema, é muito provável que você conheça o diretor Martin Scorsese, que é um dos diretores mais celebrados da sétima arte, graças a trabalhos que se tornaram clássicos do cinema, como Cassino, Bons Companheiros e O Lobo de Wall Street. Porém, apesar de muitos filmes dele apresentarem cenas de ação, por exemplo, ser um diretor muito conhecido pelos seus filmes de máfia, não é a tarefa mais fácil do mundo imaginar um dos seus filmes sendo adaptado para um videogame. É claro, já houve adaptações de filmes cults no passado, como é o caso dos jogos de Poderoso Chefão, Cães de Aluguel e Scarface, que saíram durante a época do PlayStation 2. Mas nesse mesmo período estava em desenvolvimento um jogo de ação baseado no que eu acho ser o melhor filme do diretor, Taxi Driver. Planejado para ser lançado em 2006, o jogo baseado nessa produção começou a ser feito pelo Papai Studio com o intuito de ser lançado para o Xbox original e o PlayStation 2. O jogo contaria uma história que aconteceria logo após o fim do filme original, e aparentemente teria o próprio Robert De Niro reprisando seu papel de Travis Bickle dentro do jogo. Ele foi anunciado em 2005, e algumas imagens e vídeos de gameplay foram disponibilizados, e alguns veículos de mídia que conseguiram jogar o jogo durante a sua produção o compararam bastante com os jogos da franquia GTA. E era dito que tanto Martin Scorsese quanto Paul Schrader, o roteirista do filme, não estavam felizes com o projeto. Porém, eles não podiam fazer muita coisa graças a cláusulas contratuais. E por fim, em meados de 2007, o jogo foi cancelado dado uma crise financeira dentro da distribuidora, fazendo com que o jogo nunca fosse lançado e nenhuma versão jogável do mesmo fosse disponibilizada. Existe um fato bastante triste em relação à preservação de filmes que diz que 70% de todos os filmes feitos entre 1912 a 1929 nos Estados Unidos estão completamente perdidos. E essa estatística é uma verdade no resto do mundo também, inclusive no Brasil. Se você parar para pesquisar, vai perceber que a produção de filmes no Brasil, principalmente no início do século XX, foi bastante considerável, principalmente quando comparado a outros lugares do mundo. Vendo muitas dessas produções, dá para dizer que o Brasil tinha o potencial de se tornar um grande polo de produção desse tipo de mídia. Contudo, grande parte dessa história foi perdida pelo tempo, sendo que dois dos marcos importantes para a história do cinema daqui estão perdidos, como é o caso do que se acredita ser a primeira filmagem feita em território brasileiro, que ficou conhecida como A Vista da Baía de Guanabara, que foi feita em 19 de junho de 1898 por um italiano chamado Alfonso Segreto, filmando a Baía de Guanabara, obviamente. E também outro caso bem famoso é o curta O Kaiser, de 1917, que é considerado a primeira animação feita no Brasil. Ambos os materiais estão perdidos, muito provavelmente para sempre. Mas infelizmente esses não são os únicos casos. Existem diversos filmes brasileiros perdidos que nós temos muita pouca informação sobre. Um deles se chama O Cavaleiro Negro, e se trata de um filme mudo de aventura lançado em 15 de janeiro de 1923 e dirigido por Luiz de Barros. Segundo a sinopse que nós temos, o filme acompanharia um garoto que avista um cavaleiro negro do título e descobre que ele na verdade é uma linda mulher, a qual desenvolve um romance com o protagonista. Apenas existem algumas poucas imagens do longa, o filme em si está completamente perdido. Outro caso se trata do filme Sam Brook, que é conhecido por ser teoricamente o primeiro faroeste brasileiro, muito antes do infame O Pistoleiro chamado Papaco. Afinal, Sam Brook foi produzido em 1945. Porém, parece que a produção nunca foi concluída devido ao desaparecimento da atriz principal. Contudo, apesar de não existir nenhum material da produção disponível, nem mesmo imagens, o filme não foi completamente perdido. Afinal, parece que a Cinemateca Brasileira possui uma cópia do filme que não foi disponibilizada ao público. E por fim, nós temos uma produção, a qual uma parte dela já foi encontrada. Se tratando do filme de comédia Acabam-se os Otários, de 1929, também dirigido por Luiz de Barros, que é considerado o primeiro filme brasileiro com som. O filme seguia a história de um caipira e um colono italiano que, após chegar a São Paulo, acabam levando um golpe que os deixam sem dinheiro. Uma história bem relacionável, digamos assim. Existem 2 trechos do filme disponíveis, mais a sua trilha sonora completa, e o resto, infelizmente, até o momento está perdido.
Uns tipos de mídia que eu escuto falar bem pouco, porém ainda assim são bastante interessantes, são gravações de criaturas marinhas raras. Isso pode ser um conceito bem específico, mas realmente existem alguns casos bem interessantes nesse meio. Um deles se trata da gravação de uma espécie de água-viva chamada esse nome aí na tela, a qual seus avistamentos são bem raros, fazendo com que a espécie tenha sido registrada em vídeo apenas 2 vezes, a primeira em 1997 e a última em 2021. A última pode ser facilmente encontrada na internet, contudo a sua primeira aparição em vídeo está perdida, existindo apenas 4 imagens retiradas dessa gravação, usadas em um artigo acadêmico disponibilizado em 2005. O vídeo original possui 23 segundos. Mas também existe o caso de uma gravação de uma criatura não identificada que ficou conhecida como Marvin the Monster. Ele parecia ser um ser invertebrado, medindo um pouco mais de 4 metros de comprimento e apenas 15 centímetros de diâmetro, que foi capturado em vídeo em 1962, próximo à costa da Califórnia. Essa captura foi feita por um robô submarino chamado Mobot, que foi criado para escanear o fundo do mar. Como dito antes, existem registros que o animal foi gravado, porém esse vídeo não está disponível para o público atualmente. Apenas existem 2 imagens mostrando a criatura que mostram que ela realmente parece algo de outro mundo. Pesquisadores teorizam que o Marvin the Monster pode ser uma espécie não identificada dentro do filo dos Ctenóforos ou da ordem dos Siphonóforos. Porém, a sua classificação não pode ser feita com exatidão através do vídeo da criatura que, novamente, está completamente perdido. Então eu acho que é isso. Esses foram mais alguns casos de Lost Media que eu julguei interessante trazer para o canal. Porém, existem mais alguns casos que eu me deparei recentemente que eu talvez possa trazer em um outro vídeo. Mas até lá, peço que vocês deixem um comentário aí embaixo, deixem seu like caso tenham gostado e se inscrevam no canal para mais vídeos como esse no futuro. E também não se esqueçam de checar o nosso patrocinador no primeiro link da descrição. E no mais é isso, espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais!